Bom, a campanha da dengue, como ela é conhecida por todas as secretarias municipais, por todas as prefeituras, há tempos que há uma solicitação e há um reconhecimento desse ministério que, ao invés de fazê-la no final de outubro, novembro, como tradicionalmente sempre foi feita, nós trazermos para setembro, porque dá tempo de, antes do período da chuva, que em algumas localidades já começa, o Brasil é muito diferente, dá tempo das pessoas fazerem os grandes mutirões, colocarem na agenda e não esperar depois que o ciclo da doença já está instalado para começar a fazer. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo mutirões durante a epidemia. Lógico, precisa, mas se tivesse feito no cedo, com certeza o risco de epidemia seria muito menor. E o que pode explicar esse aumento de casos em tantos estados? Nós tivemos desde o ano passado, no início do ano retrasado, a reintrodução do sorotipo 2. A dengue é formada, ela é uma doença causada por 4 tipos de vírus muito parecidos, mas com pequenas diferenças entre si, que é o 1, 2, 3 e 4. Então, o vírus tipo 2, há muito tempo não circulava no nosso meio. E ele voltou, ele reapareceu, ele recomeça um ciclo. Então, tem muita gente que não tem imunidade, nunca entrou em contato com o sorotipo 2. Já tinha tido de sorotipo 3, de 1, de 4, mas o sorotipo 2 há muito tempo não circulava aqui. Encontrou o mosquito à vontade, encontrou o sorotipo 2, um número de pessoas enorme sem defesa àquele vírus. E quando isso ocorre, você tem um aumento muito grande de casos. Esse aumento foi observado nesse verão passado em São Paulo, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins sofreu muito. Ele claramente vem ali de São Paulo, Baixada Santista, entra no oeste de São Paulo e vai subindo em direção, se espalha a região sudeste. Agora, nesse ano, nós vamos, no período das chuvas, ver se ele vai entrar pela Bahia, se ele vai em direção ao Nordeste, a região Norte, se ele vai se deslocar um pouco mais ao Sudeste. A gente tem o Rio de Janeiro ali embaixo, a gente tem um aumento de casos na região Sul, que é um fenômeno, o mosquito se aclimatando à região Sul. Então, é monitoramento, não tem nenhuma cidade que possa dizer eu não vou ter, eu estou imune. E não é só uma coisa coletiva. Esse mosquito ele é domiciliar, ele é da casa e de em volta da casa. Então, toda a campanha, tudo que a gente pode dizer é que a atitude da pessoa em relação à sua casa, à sua moradia, ao vaso de planta, à garrafa com a boca aberta, é o pneu que está largado lá atrás. Tem cidades que têm problema de abastecimento de água, as pessoas colocam tonéis para guardar água, porque tem medo de faltar água na região. O mosquito se utiliza dessa água parada e dali ele sai, ele voa 40, 50 metros, ele vai diretamente em direção às nossas crianças, aos idosos que ficam muito em casa, ao ambiente de trabalho, serviço, e as vítimas começam a aparecer uma atrás da outra. A campanha desse ano é depoimento de pessoas que, infelizmente, por falta de prevenção, perderam filhos, perderam pais, perderam pessoas queridas da sua família. Ministro, nada poderia ter sido feito para evitar a chegada, a reintrodução do sorotipo 2? Não, isso infelizmente é um fenômeno biológico. O vírus está no meio ambiente. O que poderia ser se nós não tivéssemos o mosquito. Mas o mosquito, desde a reentrada do vírus nos anos 80, todo verão o mosquito está aí e o vírus fica pegando carona. Cada época é um deles. Infelizmente, a gente não controla essa dispersão. O que a gente está apostando no Ministério da Saúde são em novas tecnologias. Então, nós estamos muito confiantes, passamos já agora para uma fase da vacina, que é a vacina da dengue, que foi desenvolvida no início pelo Butantan, o Instituto Butantan, depois a Merck Sharp Dohme entrou para fazer agora a fase maior de testes, que são em vários continentes. Ela está na última fase, ela demonstrou quase 90% de bons resultados. A gente espera muito que essa época, o ano que vem, a gente possa receber boas notícias por parte da vacina. E a gente aposta também no controle biológico com as fábricas de insetário de Belo Horizonte, de Fortaleza, aonde o mosquito da dengue, mas com uma pequena bactéria que existe entre os mosquitos,
que é colocada exatamente no lugar onde iria o vírus. Quer dizer, o vírus não tem mais como pegar carona no mosquito. Então, isso daí nos eliminaria muitos casos de chikungunya e zika. E a vacina nos ajudaria muito nos casos da dengue, 1, 2, 3 e 4. Essas duas são as principais apostas, as principais sinalizações da ciência, e o Ministério da Saúde aumenta recursos, vem fazendo essa pesquisa para tentar chegar numa solução melhor. Mas, infelizmente, a gente não controla o vírus. O senhor falou da região sul, ministro. Eu queria que o senhor explicasse por que o mosquito começou a circular nessa... Não tem muita explicação. O mosquito ele vai em direção onde tem aglomerados urbanos. Historicamente, você tinha mais proteção na região sul, mas não quer dizer que ela nunca pudesse ter. E a gente vê, não é desse ano, não, a gente vê... antigamente era raríssimo um caso de dengue em Porto Alegre, no sul do Brasil, e de repente a gente começa a ver, só tem uma explicação: o mosquito está se climatizando, ele está se sentindo mais à vontade na região sul. Ministro, até para o senhor corrigir a informação em relação ao orçamento, né? Sim. Para uma campanha como essa, o assessor me disse que são 22, né? Então, quanto custa uma campanha como essa e vai faltar? Existe alguma preocupação do governo, já que o orçamento está mais baixo para o que vem? Não, nós não temos nenhum problema de orçamento para a campanha ou para o apoio aos municípios. A campanha é orçada em 22 milhões, mas ela se utiliza de internet, rádio, televisão, jornal, panfleto, mobiliário urbano, rádio, enfim, todos os meios de comunicação, e pede sempre a campanha para que os meios de comunicação, que as pessoas, os comunicadores, as pessoas que têm inúmeros programas, principalmente o rádio brasileiro, que é um instrumento extremamente importante, para que debatam, para que falem, para que as pessoas que sabem, quando a gente pergunta, você sabe o que é dengue? Eles sabem falar o que é dengue, sabem citar duas coisas que eles deveriam fazer para evitar a dengue, mas quando você põe na pesquisa e qual dessas ações você fez nos últimos 30 dias, menos de 10% da população teve alguma atitude. O importante para as cidades, para os cidadãos, pega essa informação, mas não a jogue fora. Transforma essa informação em atitude. Tenha pelo menos num dia, 5 minutos, 10 minutos, tenha um olhar para a sua casa, proteja a sua família, tenha um olhar, comunique com o agente comunitário, faça alguns debates nos centros comunitários, enfim, é uma noção muito grande de que essa doença ela é basicamente de comportamento nosso em relação ao meio ambiente. Qual a porcentagem que sabe? Que sabe, na pesquisa, quando nós fizemos, deu mais de 90%, 94% sabe o que é dengue. Ela já viu tantas campanhas, ela já viu tantas epidemias, ela já sabe o nome Aedes aegypti, é muito citado por conhecimento, sabem até dizer que é um nome difícil, mas sabem que existe o Aedes, sabe que não pode deixar o vasinho de planta com a água, sabe que não pode deixar o pneu jogado, sabe citar isso. Mas quando você fala, e aí? Então, disso daqui que você sabe, o que você fez? Aí vai lá para baixo. Aí o número de atitude em relação à informação é lá embaixo. O que a gente tenta nesse ano é colocar diretamente você, com base nessa informação, atue. Porque tem pessoas que não fizeram, não atuaram, e que, infelizmente, a consequência foi perda de vidas no seu âmbito familiar.